Olá, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. E hoje é um dia especial. Estamos na semana do Dia Internacional da Mulher. E para celebrar essa data, eu quero compartilhar com vocês uma história inspiradora de coragem, fé e superação. A história de Ruth, uma mulher que enfrentou desafios e fez escolhas difíceis e se tornou um exemplo para todas as gerações. Vamos juntos nessa jornada. Nós precisamos entender o tempo dos juízes, um período de instabilidade. A história de Ruth se passa durante essa época dos juízes, que foi aproximadamente entre 1200 a 1050 a.C. Esse foi um período turbulento na história de Israel, marcada por ciclos de pecado, opressão e libertação. O povo frequentemente se afastava de Deus, adorando ídolos e seguindo costumes pagãos das nações vizinhas. O livro de Juízes descreve essa época com esta frase: naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Está lá em Juízes, capítulo de número 21, e o verso de número 25. Isso significa que não havia um governo central forte e as tribos de Israel viviam sob constantes conflitos e ameaças de povos estrangeiros. Esse cenário torna ainda mais impressionante a fé de Ruth, pois ela escolheu seguir o Deus de Israel, justamente em um período de grande incerteza e instabilidade. Precisamos falar um pouco de Moabe, a terra de Ruth. Ruth era moabita, o que significa que ela veio de uma cultura e uma religião diferente dos israelitas. Moabe era um reino localizado a leste do Mar Morto, hoje atual Jordânia, e tinha uma relação complicada com Israel. A origem dos moabitas vem da descendência de Ló, sobrinho de Abraão, através de um relacionamento incestuoso com suas filhas mais velhas. Gênesis está lá, capítulo 19, verso 30 ao 38. Desde então, a relação entre Israel e Moabe foi marcada por conflitos e desconfiança. Moabe e Israel, será que eles eram inimigos ou aliados? Quando Israel saiu do Egito e viajava pelo deserto rumo à Terra Prometida, os moabitas se recusaram a ajudar e até encontraram Balaão para amaldiçoar Israel, Números 22 e 24. E os moabitas também seduziram os israelitas à idolatria, o que levou à ira de Deus e uma praga mortal entre os israelitas. Encontramos isso lá em Números capítulo 25. Em Deuteronômio capítulo 23, o verso 3, Deus decretou que nenhum moabita poderia entrar na Assembleia do Senhor até a 10ª geração. E isso mostra que Ruth carregava uma desvantagem cultural e religiosa ao decidir viver em Israel. Como moabita, ela poderia ser discriminada e tratada como uma estrangeira
indesejada. E mesmo assim, ela escolheu seguir Noemi e confiar no Deus de Israel. Qual era o poder da mulher na cultura da época no mundo antigo, especialmente em Israel e nas nações vizinhas? As mulheres tinham um papel social limitado, sua segurança e sobrevivência dependiam de seus pais, maridos e até os seus filhos. Viúvas, especialmente sem filhos, estavam entre as pessoas mais vulneráveis da sociedade. Para entendermos o desafio de Ruth, precisamos considerar 3 pontos importantes. O primeiro, falta de propriedade e proteção. As mulheres não tinham os mesmos direitos de posse que os homens. Sem marido ou filhos, Noemi e Ruth estavam sem suporte financeiro. O segundo ponto é que o direito de respigar está lá em Levíticos capítulo 19, o verso 9 e o verso de número 10. A lei mosaica permitia que os pobres recolhessem os restos da colheita deixada nos campos. Foi assim que Ruth conseguiu alimento para ela e também para Noemi. E o terceiro ponto é que o casamento por resgate. A lei judaica permitia que um parente próximo, ou chamado de o remidor, casasse com a viúva para preservar a linhagem familiar. E Boaz assumiu esse papel para resgatar Ruth e garantir a sua segurança. E o fato de Ruth ser uma estrangeira tornava seu futuro ainda mais incerto, em um tempo onde a maioria das mulheres procurava estabilidade dentro de sua própria cultura. E Ruth teve que enfrentar o desconhecido e confiar inteiramente em Deus. E qual foi o impacto de Ruth na história de Israel? Apesar de sua origem estrangeira, Ruth se tornou parte da linhagem do rei Davi e mais tarde de Jesus Cristo. Está lá em Mateus capítulo 1, verso 5 e verso de número 6. Isso mostra que Deus não se limita a uma nacionalidade ou classe social. Ele usa quem tem um coração fiel e obediente. Eu vou repetir, ele usa quem tem um coração fiel e obediente. O compromisso de Ruth com Noemi e com Deus de Israel não apenas garantiu sua redenção pessoal, mas também a colocou no plano divino da salvação. Eu quero deixar aqui uma reflexão. Muitas mulheres hoje enfrentam desafios parecidos, precisam recomeçar do zero, lidar com perdas e lutar ali pelo seu espaço. E a história de Ruth nos ensina que com fé, determinação e boas escolhas é possível transformar a dor em um novo começo. Muitas vezes a história de Ruth é contada apenas como um romance entre ela e Boaz, mas na verdade ela é uma história de coragem, lealdade e redenção. Ruth abandonou sua terra e sua cultura por algo maior. Ela enfrentou dificuldades como estrangeira ali na terra em Israel. Sua fidelidade
e fé foram recompensadas por Deus de maneira extraordinária. E o livro de Ruth nos lembra que Deus usa pessoas improváveis para cumprir seus propósitos e que a fé verdadeira não se baseia em nossa origem ou passado, mas em nossas escolhas e confiança. Então, neste Dia da Mulher, quero te lembrar, assim como Ruth, você tem dentro de si uma força incrível. Você é capaz de superar desafios, recomeçar e reconstruir uma nova história. Seja qual for a sua situação hoje, saiba que você não está sozinha. Deus caminha ao seu lado. E agora eu quero saber qual parte da história de Ruth mais te inspira. Comente aqui embaixo e se esse vídeo falou ao seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Que Deus continue abençoando a você, sua casa e toda a sua família. Até a próxima e um grande abraço.